Cara, IRB. Eu entrei em IRB lá nos R$20. Quem não, né? Entrei lá nos R$20, achei que já tinha precificado tudo. E aí, pô, a gente descobriu que tinha muitos outros esqueletos no armário, né? Acabei realizando o investimento, voltei uns R$4, R$5 e fazendo médio aí. Esse é um case bem polêmico, né? Muito. Hoje vocês estão investidos. O que você acha? Estamos. Qual que é a situação hoje para vocês de IRB? O que vocês acham? Legal a gente esclarecer isso, porque, cara, rede social e querendo ou não, jornalista, enfim, mídia, né? Criam, às vezes, alguns mitos, né? Então, as pessoas acham que, o Barsi entrou nesse papel, daqui em diante só sobe ininterruptamente. Ele sempre compra no Vale, cara. Não é assim. Então, o Unipar deu 10 anos errado antes de dar muito certo. Então, assim, imagina o tanto de gente que lá atrás entrou, sabe? Não sabia nem o que a empresa fazia. Comprou porque o Barsi tava. Você acha que todo mundo esperou 10 anos? Não. Muita gente perdeu dinheiro com o Unipar. Assim como vários outros investimentos. Porque nem todo mundo entende que, poxa, ele entrou em IRB. A gente deve estar chegando agora em 2.000% da empresa. Mas, cara, na carteira dele é 1%. Então, assim, é uma tacada. Se der certo, vai deixar ele mais bilionário. Se der errado, ele não vai deixar de ser bilionário por causa dessa tacada. Então, a pessoa tem que ter, obviamente, o bom senso, né? Bom senso hoje está em falta. Deveria ser vendido em pílulas. Quem descobrir como encapsular o bom senso vai ficar rico, inclusive. De você olhar para sua carteira e ver qual é o risco que você pode tomar. Eu tenho IRB também, numa quantidade que, se der certo, eu vou ganhar bastante dinheiro. Se der errado, não vai atrapalhar o meu plano, que é de aporte mensal, né? Então, primeiro, o esclarecimento. Segundo, as pessoas acham que botou o dedo ali no papel, é rápido, né? Poxa, a empresa veio de uma questão muito séria. Eu acredito que ainda vai dar muito errado antes de dar certo. Se der certo, existe o risco de não dar certo. Por isso que é carteira de oportunidade, né? Pode não dar certo, existe esse risco, né? E, enfim, acho que são coisas que todo mundo vai passar. Olá, meus amigos investidores. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês 4 ensinamentos, 4 lições que nós podemos tirar em cima desse trecho, dessa entrevista aqui muito bacana da Louise Barsi. É muito interessante a sinceridade, todo o conhecimento que a família Barsi traz para nós aprendermos a investir. Então eu fiz aqui um apanhado de 4 lições que nós podemos tirar em cima dessa declaração da Louise Barsi, em cima do caso da IRB. Mas antes eu peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Também informo que, se você precisa de ajuda para investir, você pode entrar em contato comigo pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Você pode contratar a minha mentoria. Vou lhe ensinar tudo o que eu sei, tirar todas as suas dúvidas, ensinar como analisar empresas e ficar à sua disposição 24 horas por dia por toda a sua vida, se preciso for, acompanhando os seus investimentos. Vamos lá, vamos às 4 lições que nós podemos tirar deste vídeo da Louise Barsi do caso IRB, IRBR3. A primeira lição, que por incrível que pareça, muitas pessoas, mesmo investidores experientes, às vezes ainda acabam cometendo este erro. Não é porque uma ação caiu muito que ela está barata. Então, muita gente acredita que por vezes uma empresa como o IRB, que estava lá sendo cotada a R$40, de repente cai para R$20, pronto, agora está barato, vai logo voltar para os R$40, vou comprar aqui, vou dobrar o meu investimento. Não, não é assim, pessoal. Como nós podemos ver aqui, até mesmo a família Barsi acabou entrando cedo demais no papel. Como ela diz, investir em IRB a R$20 foi um erro. Não significa que o investimento na empresa no IRB foi um erro, né? A empresa, ela tem o seu valor, eu sigo comprando o IRB, os Barsi também, mas por R$20 ela ainda estava muito cara. Então, não significa que se uma ação determinada ela cai, ela está barata. Você precisa conhecer profundamente a empresa para saber o porquê que ela caiu. O mercado sempre tem seus motivos. Se determinada ação caiu, algum motivo tem.
Então, nunca caia nessa de, eu estou acompanhando determinada empresa que eu tenho interesse, de repente ela caiu bastante, opa, agora é uma oportunidade. Não é bem assim. Você tem que conhecer profundamente a empresa para saber por que ela está caindo, qual é o valor dessa empresa, o que está acontecendo com ela. Então, não se afobe, não seja ansioso como eu sou para fazer os vídeos. Tenha paciência, estude a empresa e saiba por que as cotações caíram. Lição número 2. Tenha uma estratégia de valuation. Aqui isso é muito importante, que eu falo que muita gente acaba se enganando, porque simplesmente não sabe como analisar uma empresa, como dizer qual que é o valor real de uma empresa dentro da sua estratégia. Valuation eu falo sempre que é algo muito pessoal, né? Não é uma matemática exata, é uma mistura de matemática com uma pitada de arte. Você precisa de um pouco de feeling também. Então, cada pessoa precisa ter a sua estratégia de valuation, saber quanto que vale determinada empresa. Se você precisa de ajuda para isso, você pode entrar em contato comigo pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Sempre que for fazer uma estratégia de valuation, você deve levar em conta qual que é o faturamento de tal empresa, qual que é o lucro, qual que é o valor de mercado, quais são as dívidas, qual é o prognóstico atual do setor, qual é o futuro esperado. Este setor está em disrupção, né? É um setor perene, uma empresa perene, então tudo isso deve ser levado em conta para fazer o valuation da empresa. E eu já falava para meus alunos, antes mesmo de acontecer tudo isso com o IRBR3, quando a empresa ainda só existiam notícias positivas, as cotações estavam a R$40, eu já falava para meus alunos, que muitos vinham me falar, uau, olha que empresa maravilhosa. Eu falava, olha, para mim começar a estudar essa empresa, ela deveria estar abaixo dos R$10. Acima dos R$10 não merece nem que eu estude ela de tão caro que ela está. Então, muita gente ali que não tem uma estratégia de valuation acaba pagando caro demais em ativos. Então, se você tem uma estratégia de valuation, já faz com que você evite perder muito dinheiro. Então, eu comecei a estudar o IRB quando ela ficou abaixo dos R$10, que era um valor justo, caso os resultados que ela vinha apresentando fossem todos reais, não tivesse tido essa fraude toda. Então abaixo de R$10 eu comecei a estudar, ali por volta dos R$7 eu comecei a montar posição em IRB e continuo montando. Então tenha uma estratégia de valuation, saiba dizer qual que é o valor de determinada empresa para você, isso é muito importante. Terceira lição que podemos aprender com Louise Barsi e o caso IRB. Nunca siga cegamente ninguém. É bem isso que ela fala no vídeo aqui, pessoal. Infelizmente tem muita gente que segue cegamente tudo que a família Barsi diz e faz, achando que vão ter o mesmo sucesso que eles, mas nem entendem qual posição, qual objetivo de determinado investimento dentro da carteira deles. Então você precisa entender o que está fazendo. Sem dúvida, o Barsi, Parisotto e outros investidores ali são pessoas fantásticas que nos ensinam muito, são os grandes mestres dos investimentos no Brasil, é com eles que você deve aprender. Mas você deve aprender, saber o que eles fizeram ao longo de toda a sua história como investidores para chegar onde chegaram. E aí então você definir a sua estratégia. Não tentar copiar o que eles estão fazendo agora, porque você sempre só vai ver uma parte do todo. Então entenda o que você está fazendo. Teve muita gente que simplesmente viu que o Barsi estava comprando as ações do IRB e começaram a comprar lá por R$15, R$20, investiram todo o seu capital apenas nessa ação. E hoje estão aí se lamentando, sem entender que, na verdade, o investimento em IRB representava apenas um pequeno percentual da carteira do Barsi. Então, entenda o que determinado investidor está fazendo e tenha a sua estratégia. Não siga cegamente ninguém. Todo o meu trabalho aqui no canal é para ensinar que você aprenda a investir por conta própria, tenha segurança nos seus investimentos e nunca precise de dica de ninguém. Eu costumo falar sempre aqui, se você precisa de uma dica de alguém para comprar uma ação, então não compre ações. Você não está preparado para investir em ações ainda. Continue estudando até ter segurança para saber o que está fazendo. E por fim, vamos lá, a quarta e mais valiosa dica que eu não me canso de repetir aqui no canal. Tenha uma carteira diversificada. Isso também é outra coisa que é muito difícil para o investidor entender. Muitas vezes ele até ouve falar, mas não quer aceitar. Então, eu sempre digo,
tenha uma carteira diversificada. Só a diversificação salva. Como eu falei aqui, o IRB ou qualquer outro ativo, ele vai representar apenas uma pequena porcentagem de nossa carteira. Então, se o IRB ou qualquer outro investimento não der certo, se a empresa fechar as portas, para o investidor sério, para o investidor que sabe o que está fazendo, sinceramente, como o Luiz Barsi disse no vídeo, isso não vai fazer diferença praticamente nenhuma. Agora, para o investidor que não sabe o que está fazendo, investe uma grande parte do seu capital em IRB, em qualquer outra empresa, seja uma empresa de risco, seja uma empresa que hoje em dia é uma boa empresa, mas que ninguém sabe que amanhã pode vir a se tornar uma nova IRB, por exemplo, né? O investidor investe uma grande porcentagem do seu capital ali, 30%, 50%, 70%. Então, se essa empresa vier a fechar as portas, o investidor terá perdido ali algo muito significativo, fora que muitas vezes nós sempre falamos aqui, o objetivo de investir é criar uma independência financeira, uma aposentadoria, uma geração de renda no futuro. Então como que você vai esperar ter renda se a tua carteira está concentrada em apenas 2, 3 ativos, sendo que por vezes pode acontecer de 1, 2 deles não estarem no momento bom, então não vão estar te pagando dividendos, como que você vai sobreviver dessa forma? Então tenha sempre uma carteira diversificada, né? Eu separo cerca de 20% da minha carteira para investir em empresas com alto risco, mas alto potencial do turnaround, de dar a volta por cima. E ali eu tenho então um grande percentual de ações do IRB, tenho Cielo, Eternit, Paranapanema, Tive Prumo e várias outras empresas ali que já conseguiram dar a volta por cima. Mas é esperado que cedo ou tarde alguma dessas empresas não consiga dar a volta por cima e possa mesmo vir a fechar as portas. Isso é perfeitamente normal e esperado dentro de uma estratégia de investimentos, mas isso não vai fazer diferença nenhuma em minha carteira. Então, é como a Luísa disse, se o investimento em uma ação de risco der certo, você ganha muito, como foi o caso ali que o Barsi ganhou muito com a Unipar, como eu já ganhei muito com Eternit, com Prumo, entre tantos outros. Agora, se der errado, você perde pouco. Então, trata-se de um investimento com um risco-benefício bastante vantajoso. Então, as 4 lições que nós aprendemos com esse trecho dessa entrevista do Luiz e o caso como um todo do IRB são esses, né? Reforço aqui que eu sigo comprando, aumentando a minha posição em IRB. Este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Lhe convido a inscrever-se neste canal, curtir este vídeo e ajudar a divulgar. E bons investimentos a todos!